Garotada, nós vimos o modo indicativo, o modo subjuntivo. Agora vem o modo imperativo, que é o modo que a gente usa para conversar com as pessoas, para dar uma ordem, para fazer um pedido. O modo imperativo. Bom, o modo imperativo, garotada, vocês só vão empregar corretamente se vocês decorarem uma pequena regra. Uma pequena regra que eu vou escrever, uma regra de uma linha. Deixei um espaço para vocês aqui, ó, na página 32, lá embaixo, modo imperativo. O pessoal lá lhe diz, ó, e eu vou escrever aqui então, o modo imperativo se forma, o modo imperativo se forma. Estão vendo ali, ó? Na página 32. O modo imperativo se forma do presente do subjuntivo. O modo imperativo se forma do presente do subjuntivo. Menos as pessoas, tu e vós, do afirmativo, que se formam do presente do indicativo. Menos o S final. Vamos colocar aqui então, garotada, ó, as pessoas do indicativo, as pessoas do modo subjuntivo. Modo subjuntivo, pessoal, se divide em afirmativo e negativo. Porque eu posso dizer a alguém que faça alguma coisa ou que não faça. Afirmativo e negativo. As pessoas, pessoal, as pessoas serão tu, você, nós, vós e vocês. Claro que no imperativo não haverá a pessoa eu, ninguém vai dar uma ordem para si mesmo, nem a pessoa ele que não está presente no momento em que a gente fala, né? No modo negativo haverá sempre, né, pessoal, na forma negativa haverá sempre uma palavra que indica a negação. Não, nunca, jamais, né? Não. As pessoas, obviamente, são as mesmas. Tu, vós, tu, você, nós, vós e vocês. Pessoal, vamos trocar. Nós estávamos brincando com o verbo cantar. Vamos passar para o verbo mudar. Mudar, ó. Imperativo afirmativo. Tu e vós se formam, vamos começar pelas exceções, do presente do indicativo menos o S final. Como é que seria o verbo mudar no presente do indicativo? Eu mudo, tu mudas. Então, no imperativo eu diria muda tu. Nós mudamos, vós mudais. Mudai vós. Agora o resto tudo é do presente do subjuntivo. É possível que eu mude, que tu mudes, que você mude, então mude você, que nós mudemos, mudemos nós. É possível que eles mudem, mudem vocês.
E é claro que o negativo é todo ele do presente do subjuntivo. Não mudes tu, não mude você, não mudemos nós, não mudeis vós, não mudem vocês. Tá, garotada? Então, essa aqui tem que decorar, essa regrinha. Se vocês não decorarem, vocês vão errar. Porque na linguagem coloquial, nós nunca empregamos um imperativo negativo gramaticalmente, corretamente. Nós não dizemos, não mudes tu. Nós dizemos, não muda. Verbo ir seria não vás, mas nós não dizemos não vás, nós dizemos não vai. Não vai, olha que é fria, não vai. Nós, na linguagem coloquial, nunca empregamos um imperativo gramatical, um imperativo correto. Então, pessoal de ouvido, vocês não vão acertar. Vocês têm que decorar essa regrinha. O imperativo se forma do presente do subjuntivo, menos as pessoas tu e vós, do afirmativo, que se formam do presente do indicativo, menos o S final. Agora vamos mostrar para vocês, pessoal, uma questão da URGS, recente, muito inteligente, muito interessante, uma questãozinha da URGS sobre imperativo. Deem uma olhadinha comigo aqui, na página 36. Olhem aquela tirinha lá embaixo, pessoal, ó. Deus e um soldado na frente de batalha. O soldado está dando uma bronca, ó. Por que não guiou minha bala para a testa do inimigo? Custava. Sempre fui devoto, dei esmola, fiz pelo sinal em frente de igreja e cemitério. Agora peço para fazer voar o miolo de um inimigo e consigo? Consigo nada. Se eu, nesse momento, o pessoal dá um tiro, ó, e Deus desvia a bala que ia direto na cabeça do soldado. E diz, pô, meu, tu está dando bronca aí, acaba de salvar a sua vida. Mas o soldado continua indignado e diz, não mude de assunto. Pessoal, ó, não mude de assunto. Não mude de assunto. O soldado tratou Deus por você, não mude de assunto. Empregou o imperativo negativo. Agora, pessoal, na página seguinte vem 4 afirmações a respeito dessa questão, dessa tirinha. A primeira afirmação, né, diz que a forma verbal e os sinais de exclamação indicam que o soldado está enunciando uma súplica. Claro que essa afirmação é falsa. O soldado está indignado, está furioso aqui, né, pessoal? Vamos ver a segunda. Se o soldado tratasse Deus por tu, de acordo com a linguagem culta, a forma empregada seria não mudes, certo? Perfeito. Terceira afirmação. Se o soldado tratasse Deus por vós, aliás, eu pulei para a quarta, pessoal, lá. Se o soldado tratasse Deus por vós, de acordo com a linguagem culta, a forma empregada seria não mudeis, perfeito. Não mudeis vós. Agora olhem a terceira. Se o soldado tratasse Deus por tu, de acordo... Não, a segunda, ó. A segunda afirmação, pessoal, ó. Eu li para vocês a primeira, a terceira e a quarta. A segunda diz assim, na linguagem coloquial, em vez de mude, poderia ter sido utilizada a forma muda, não muda de assunto, não muda, veja que não é, na linguagem coloquial, na linguagem culta estaria errado. Não muda de assunto, na linguagem coloquial, a linguagem coloquial é aquela que a gente usa para conversar com as pessoas, não muda de assunto. Pessoal, é claro que sim. Imagine o namorado e a namorada discutindo, a namorada brigando com o namorado e ele muito esperto tentando trocar de assunto e ela vai dizer, ó, não muda de assunto, não muda de assunto. Na linguagem coloquial nós não empregamos um imperativo gramatical, nós dizemos não muda, não vai, não sai, não faz, quando na linguagem culta seria não mudes, não saias, não faças, não vás. A URGS cobra a linguagem culta e a linguagem coloquial, pessoal. Olha que questão criativa. Só uma universidade, só professores brilhantes podem criar uma questão tão interessante,
cobrando a linguagem culta, cobrando a linguagem coloquial. Então, vamos voltar, pessoal, ó. Imperativo, só tem um jeito de vocês não errarem. Vocês têm que decorar essa regrinha. Tem outro detalhe, pessoal, sobre imperativo. Outro detalhe, vamos apagar isso aqui. Outro detalhe sobre imperativo. Isso aqui vocês já escreveram. Vamos apagar, então. Outro detalhe sobre imperativo. Vamos dar uma olhada, dê uma olhada comigo, pessoal, aqui, ó, por exemplo, na página 37, na frase, no teste 26. 26, pessoal, é uma questão em que os verbos estão conjugados no imperativo. Vejam, diz ali, ó, escuta, 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 e agora vem o verbo receber. Aí vem recebe, receba, receba, recebe, receba. Escuta. Pessoal, escuta. Vejam, eu comecei na pessoa tu. Escuta tu. Certo? O imperativo se forma do presente do indicativo. Nas pessoas tu e vós. Tá, pessoal? Ó, escuta tu menos o S final, ó. Na pessoa tu é presente do indicativo menos o S final. Eu escuto, tu escutas, tira o S, escuta tu. Pessoal, agora eu tenho que continuar na pessoa tu. Na linguagem culta, a gente não pode começar uma frase com uma pessoa e mudar para outra pessoa. Na linguagem coloquial, eles fazem isso, a gente faz isso. Na linguagem, pessoal, na linguagem publicitária se faz muito isso. Vejam aqui, ó, uma frase da linguagem publicitária. Vem para a caixa, você também. Vem para a caixa, você também. Vem para a caixa, você também. Pessoal, vejam, a frase começa com a pessoa tu, ó. Eu venho, tu vens, tira o S, vem tu. Imperativo afirmativo, presente do indicativo menos o S final. Eu venho, tu vens, vem, tu, vem para a caixa, você. Vejam, pessoal, a frase começa com a pessoa tu e passa para a pessoa você. Na linguagem culta isso não é aceitável. Na linguagem publicitária, na linguagem coloquial, aí tudo bem. Na linguagem culta, pessoal, fiquem bem atentos. Se eu começar com uma pessoa, eu tenho que continuar com aquela pessoa. Então, olhem ali, ó. Escuta tu e agora tem que ser recebe. Ó, eu recebo, tu recebes. Tira o S. Escuta e recebe este conselho. Escuta e recebe este conselho. Vejam. Vejam, contentar-se. Agora tem que continuar na pessoa tu. Eu me contento, tu te contentas. Tira o S. Contenta-te. Contenta-te com pouco se tu queres. Se eu quero, se tu queres ser feliz. Pessoal, prestem toda a atenção para esse detalhe. Na linguagem culta, se nós começarmos com uma pessoa, temos que continuar com aquela pessoa. Na linguagem culta, a gente não pode mudar, né, pessoal, o tratamento numa frase, num texto. Tem que continuar com aquele tratamento que a gente escolheu. Tá? Bom, vamos adiante. Depois tem muito teste que vocês vão fazer também, né, garotada? Vamos dar um pulinho para uma página muito importante aqui, pessoal, ali onde diz, fala em dificuldades da conjugação verbal. Letra A, letra B, né? Já vimos ali.
E agora a letra C. Os verbos terminados em iar. Pessoal, essa é uma dificuldade bem razoável. Verbos terminados em iar, que não ocorre só com vocês, ocorre com todo mundo. O português é bem xarope, bem dificilzinho, né? Verbos terminados por iar. Pessoal, tem quase 200 verbos terminados por iar na língua portuguesa. Só com a letra A, vejam, ó, aliviar, anunciar, avaliar, anestesiar, adiar, acariciar. Só com a letra A, vejam, são cento e tantos verbos terminados por iar. Verbos terminados por iar, pessoal, ó. Verbos terminados por iar. Pessoal, todos eles se conjugam, quase todos eles se conjugam regularmente. Vejam, ó, acariciar eu acaricio, anestesiar eu anestesio, avaliar eu avalio, anunciar eu anuncio, silenciar eu silencio, negociar eu negocio. Estão vendo? Então, os verbos terminados por iar, pessoal, né, se conjugam na pessoa eu do presente do indicativo em io. Eu avalio, eu silencio, eu negocio, tá? Mas tem 5 verbos, pessoal, tem 5 verbos terminados por iar que são irregulares. 5 deles são irregulares. E não se conjugam em io, mas em eio. Queridos, um deles é o verbo odiar. Vocês não dizem eu odio. Vocês diriam eu odeio. Outro deles, pessoal, é o verbo incendiar. Vocês não diriam eu incendio, mas eu incendeio. Outro deles, pessoal, é o verbo remediar, que não se diz eu remedio, mas eu remedeio. Outro desses 5, pessoal, é o verbo ansiar, que se conjuga assim também, eu anseio. E o primeiro deles é o verbo mediar, que também se diz eu medeio. Então, pessoal, vejam, 5 desses verbos terminados por iar, que são quase 200, 5 são irregulares, não seguem a conjugação do seu grupo, se conjugam em eio. Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. Tá ok, pessoal? Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. A turminha do Mário. Todos os outros são regulares. Todos os outros se conjugam em io. Eu silencio, eu negocio, eu avalio. Tá ok, pessoal? Eu anestesio. Isso aqui vocês têm que decorar. A turminha do Mário. Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. São 5 verbos terminados por iar que se conjugam em eio. Todos os demais são regulares e se conjugam em io. Essa é uma dificuldade muito grande, resolvida por essa brincadeira aqui. Porque se antes de comentar isso aqui eu perguntasse para vocês, ele intermedia ou ele intermedeia? Vocês ficariam na dúvida. Ele remedia ou ele remedeia? Vocês ficariam na dúvida. Agora vocês já sabem, não? Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio. Todos os demais verbos terminados por iar são regulares. Essa também é uma dificuldade que aparece frequentemente nas provas. E agora, pessoal, vem a parte mais importante da nossa aula, tá? A parte mais importante da nossa aula, que são os verbos derivados. Tá? Isso é o que mais aparece em provas, em concursos. Verbos derivados. Pessoal, existem cerca de 1.700 verbos derivados em português. Derivados de ter, derivados de vir,
derivados, pessoal, de por, derivados, pessoal, de fazer e muitos outros. Esses 4 aqui são campeões em termos de projeção de verbo. Pessoal, vejam como tem verbo derivado de ter, deter, conter, manter. Como tem verbo, todos os verbos derivados de vir, terminados por vir, são derivados de vir. Advir, convir, provir, intervir. Todos os verbos terminados por, pessoal, são derivados de por. Impor, propor, contrapor, repor. Todos os verbos terminados por fazer, refazer, perfazer, são derivados de fazer. Bem, pessoal, a gente se atrapalha um pouquinho na hora de conjugar esses verbos. Frequentemente a gente ouve o pessoal empregando mal esses verbos. Vamos ver como é que está o ouvido de vocês. Vocês diriam, pessoal, as crianças. As crianças. Vamos pegar um verbo derivado de ter. Ser. Toda a tarde na piscina. As crianças, pessoal, ó. Como é que você diz? As crianças se entreteram toda a tarde na piscina? Ou se entreteram? Ou seria se entretiveram? Bem, pessoal, isso aqui é complicadinho. O pessoal erra muito isso. A conjugação de verbos derivados. Mas tem uma regrinha banal, pessoal, de uma linha pequena, que resolve esse problema. E que diz assim, ó. Os verbos, olha o pessoal que fácil, ó. Verbos derivados seguem, olhem só, essa palavrinha resolve tudo, ó. Verbos derivados seguem a conjugação dos verbos primitivos. Verbos derivados seguem a conjugação dos verbos primitivos. Bom, pessoal, a partir de agora fica muito fácil. Veja, porque se eu for conjugar o verbo derivado, eu vou ter dificuldade. Frequentemente eu me engano. Se eu perguntar para vocês agora o verbo, vocês pensarem no verbo derivado, vocês vão ficar na dúvida. Eles, por exemplo, eles se desaviram, eles se desaviram, eles se desaveram, eles se desavir, né, pessoal, derivado de, eles se desaviram, eles se desavieram, eles se desolveram. Puxa vida, vocês vão ficar na dúvida. Mas, vejam, se vocês se lembrarem de que o verbo derivado segue a conjugação do verbo primitivo, vocês não precisam conjugar o verbo derivado, que é complicado. Conjuguem o verbo primitivo. Eu vim, tu vieste, ó, deriva. Eles se desaviram ou se desavieram, a gente não, por enquanto está na dúvida, termina por vir. Então, pessoal, eu diria eles, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Agora, pessoal, eu ponho o prefixo, o pedacinho que está faltando. Eles se desavieram. Pronto. Eu intervi, eu intervim, ele interviu ou ele interveio? Pessoal, ó, ele interviu ou ele interveio? Ele interviu ou ele interveio? Estou na dúvida. Então vou conjugar o verbo vir. Conjugo pequenininho. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Vamos deixar no singular. Eu vim, tu vieste, ele veio. Eu vim, tu vieste, ele veio. Agora, pessoal, é só botar o prefixo. Ele interveio. Eu vim, tu vieste, ele veio. Ele interveio. As crianças se entreteram ou se entretiveram. Vamos conjugar o ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve.
nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Agora, pessoal, é só botar o prefixo. As crianças se entretiveram. Isso aqui virou brincadeira de criança. Então, pessoal, criança pequena não conjuga verbo grande, conjuga o pequenininho. Criança grande, como vocês, também não conjuga verbo grande, conjuga o pequenininho. E depois põe um pedacinho que está faltando, põe um prefixo. Aí vocês nunca na vida vão errar a conjugação de um verbo derivado, porque o pequenininho a gente acerta. Uma vez um aluno me disse, professor, não acerto nem o pequenininho, o que eu vou fazer? Eu disse, reza, aí é oração. Tá, mas vocês vão acertar o pequenininho. Eu vim, tu vieste, ele veio. Então ele interveio. Eu tive, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então eles se entretiveram. Conjugação de verbos derivados, pessoal, então se faz assim. Conjuga o verbo pequenininho e depois põe um pedacinho que está faltando. Aí vocês nunca vão errar. Se não, vejam, eles se desaviram, eles se desavieram, como é que eu vou saber? Mas se eu conjugar o vir, porque todo verbo que termina por vir é derivado de vir, todo verbo que termina por fazer é derivado de fazer. Eles refazeram ou eles refizeram? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, eles fizeram, eles refizeram. É só conjugar o verbo primitivo, que a gente geralmente acerta de ouvir, e depois põe o prefixo. Então, pessoal, está aí uma baita dificuldade, uma das coisas que mais aparecem em concursos e provas de vestibular, e até na redação de vocês, de vez em quando. Então, verbo derivado a gente não erra mais. Para conjugar um verbo derivado, pessoal, a gente conjuga o verbo primitivo e depois põe o prefixo, põe o pedacinho que está faltando. Vejam, são 1.700 verbos derivados. Só tem duas exceções, requerer e prover. São os dois únicos verbos derivados que não seguem a conjugação do verbo primitivo. Mas a URGS, pessoal, não pergunta exceção, então basta a regra. Verbo derivado segue a conjugação do verbo primitivo. Então, um jeitinho prático de nunca errar é conjugar o verbo pequenininho e depois colocar o prefixo. Fiz um pequeno exercício para consolidar isso aqui na página 34, garotada aqui embaixo, frase número 1. Ele interveio, eu vim, tu vieste, ele veio, ele interveio na discussão. Ele interveio, eu não, eu vim, então eu não intervim. Se eles, agora, manter, se eu conjugar o verbo manter, eu posso correr o risco de errar. Se eu manter, manter é derivado de ter, então se eu tiver, conjugo pequenininho. Se eu tiver, se eles tiverem, então se eles mantiverem. As crianças, entreter-se, pessoal, as crianças tiveram, as crianças se entretiveram. 4. Se a proposta me convir ou convier, pessoal, vir, termina por vir, é derivado de vir. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Então, se a proposta me convier, estão vendo? Fica super fácil. Senão, vocês escreveriam, talvez, se a proposta me convir, e o verbo convir não está no ouvido de vocês, vocês vão errar. Mas o verbo vir está. O verbo primitivo, o verbo pequenininho, a gente acerta de ouvido. Na frase 5, quando eles proporem, não se conjuga verbo grande. Propor, pessoal, termina por por, então é derivado de por. Quando eu puser, quando eles puserem, quando eles propuserem o acordo, serão aplaudidos. Se eu dispuser de tempo, se eles fizerem, então se eles satisfizerem todas as condições, agora vem o verbo intervir, derivado de vir. Ainda bem que tu vieste, ainda bem que tu intervieste a tempo. Os noivos vieram, então os noivos se desavieram.
Quando eles fizerem os cálculos, verão que tudo está em ordem. Então, quando eles refizerem os cálculos, verão que tudo está em ordem. Agora, pessoal, agora veriam. Então, se eles refizessem os cálculos, veriam que tudo isso, né? Os tempos têm que combinar. Se eles fizessem os cálculos, veriam que tudo está em ordem. Opor deriva de por. Ó, se eu puser, se tu puseres, então se tu não te opuseres, assinaremos o acordo. Se tu não te opusesses, assinaríamos o acordo. Depois, pessoal, ó, ver. Se agora é o futuro do subjuntivo, ó. O verbo ver no futuro do subjuntivo. A gente pega o passado, lembram? Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Então, se tu vires a moça, agora, pessoal, o verbo falar tem que estar na mesma pessoa, ó. Tu, eu falo, tu falas. Tiro essa. Se tu vires a moça, fala com ela. Ou, porque aqui não há indicação de pessoa, poderia ser outra pessoa, mas aí os dois verbos têm que estar na mesma pessoa. Se você vir a moça, fale com ela. Tá? Bom, depois, pessoal, no 15, ó. Se eles tiveram, então eles mantiveram a porta fechada. 16, impor, ó. Se ela impor, pessoal, vejam bem, se ela impuser suas condições, a empresa terá de aceitar. Na frase seguinte é teria. Então, se ela impusesse suas condições, a empresa teria de aceitá-las. Agora é prever. Pessoal, prever deriva de ver. Se eu vir, se tu vires, se eles virem. Então, se eles previrem, não é se eles preverem. Não existe se eles preverem. Né, pessoal? Ó, vejam. Aqui é o futuro do subjuntivo. Então, a gente conjuga o verbo no passado. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Tiramos as duas últimas letrinhas. E vai ficar se eu vir, se tu vires, se eles virem. Então, agora só bota o pre, só bota o prefixo. Se eles previrem, né? Se eles... Por sinal, a gente diria se eles preverem. A gente vai errar. Tá, pessoal? Sem aquele truquezinho de futuro do subjuntivo, um tempo difícil. Pega o pretérito perfeito, a última pessoa. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. Tira as duas últimas letras. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se eles virem, ou se eles enxergarem, se eles virem. Então, se eles previrem, se vocês não tiverem esse cuidado, vocês vão errar, vão dizer se eles preverem. Então, se eles previrem, os acontecimentos poderão evitá-los. Depois, se eles previssem o acidente, poderiam evitá-lo. Na frase 20, ainda bem que elas, ó, eu vim, tu vieram, ainda bem que elas intervieram. Finalmente, pessoal, expor, ó, derivado de por, então se conjuga como por. Eu pus, eles puseram. Então, ó, finalmente elas expuseram todas as suas razões. Então, garotada, ó, são dificuldades da conjugação verbal que vocês precisam lembrar, tá? Não esqueça, primeiro, os verbos terminados por iar, que a gente erra. Repito, se eu perguntasse a vocês antes dessa aula, eles se desaviram ou eles se desavieram? Vocês não saberiam. Agora, com essa dica aqui, vocês já sabem. Eles vieram, eles desavieram, eles se desavieram. A gente conjuga o pequenininho e depois põe o pedacinho que está faltando. Verbos terminados por iar, né, pessoal, se conjugam em io, menos aqueles 5 da turminha do Mário, tá? Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio e eu odeio.
eu medeio, e os derivados são iguais, né? Eu medeio, eu intermedeio. Tá ok? Garotada, então, era isso por hoje, né? O ponto mais importante de gramática, conjugação verbal. Ainda falaremos um pouquinho sobre isso na próxima aula.